Olá pessoal, estamos de volta com mais um Resenha do Cangaço. E você sabe, toda sexta-feira, 6 da noite ou 18 horas, dependendo de como você é habituado a falar, nós estamos aqui batendo um papo sobre cangaço e temas afins. Sempre um convidado, falando sobre uma obra, falando sobre uma experiência de vida, falando sua trajetória e sua relação com o cangaço. Vocês pediram e nós trouxemos hoje aqui para conversar conosco e falar um pouco sobre a sua experiência na área da documentação, da filmagem, do levantamento de informações e depoimentos sobre o cangaço. Nós estamos com a Aderbal Nogueira, aqui direto do nosso estúdio, aqui na sala de multimídia, professor Felipe Caetano, na sede da ADUERN, o Sindicato dos Professores e Professoras da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Aderbal, satisfação tê-lo aqui, amigo. Muito obrigado por ter estado de passagem por Mossoró e visitar aqui o nosso resenha. A satisfação é toda minha, Lemuel. Mossoró, assim como alguns outros locais, a exemplo de Piranhas, Nazaré e tantos outros, eu considero uma segunda casa minha. Afinal de contas, eu ando aqui há quantos anos, né? Por conta maior do cangaço, de Paulo Gastão e de vocês todos, que hoje a gente está aí nesse grande time tentando segurar e levar sempre em pauta a história do Nordeste, em especial a história do cangaço. Aderbal, o trabalho que você desenvolve hoje é uma referência nacional, e não seria exagero se nós falássemos uma referência internacional por conta do acervo que você construiu ao longo de décadas. Fale um pouquinho para a gente dessa sua experiência, quando você começou, o que lhe induziu a entrar nesse universo de estudos do cangaço. Lemuel, na verdade, durante muito tempo eu assinava no Facebook com o nome de Um Estranho no Ninho, porque eu sempre, ainda hoje eu me considero fora, digamos, da normalidade de tudo que a maioria das pessoas fazem e são. Eu sempre, desde menino, eu achei e ainda acho que eu vivo numa época errada. Eu sou, digamos, um grande andarilho, talvez por conta do meu avô, que foi da Estrada de Ferro, que viu o bando de Lampião, que me contava muitas coisas. Então, para você ter uma ideia, quando eu era criança, adolescente, enquanto os meus amigos iam para festas, para aniversários, eu já estava no sertão. Embora seja nascido numa cidade praiana, mas no meu sangue corre a veia sertaneja. Enquanto meus irmãos iam passar férias nos Estados Unidos, eu ia para Tauá andar a cavalo. Ou seja, cada macaco no seu galho, como se diz. E a história do cangaço, ela veio para mim através da história da ferrovia, que é a minha primeira paixão por conta de meu avô. Meu avô contava essas histórias que ele viu Lampião, conheceu o Padre Cícero, conheceu Isaías Arruda, e por conta disso, desde menino, eu assistia os filmes de Bang Bang na televisão, e meu avô me contando a história de Lampião. Então, para mim, o cangaço era um Bang Bang que eu via na televisão. E o tempo foi passando, eu me formei em administração de empresas, montei uma produtora de vídeo há 38 anos atrás, para trabalhar na época com vídeos de eventos sociais, e depois migrei para vídeos só publicitários, vídeos institucionais. E tem uma produtora que faz isso. Então eu tive a sorte, eu costumo até dizer, que eu tive a sorte de ter uma câmera comigo sempre. Enquanto os colegas que viajavam comigo, como você e tantos outros, escreviam as anotações, eu digo até com preguiça, eu gravava. E eu nunca imaginei na vida que esses depoimentos iam ter um valor tão importante. Eu seria hipócrita se eu não reconhecesse isso. Eu sei perfeitamente do imenso valor que esses depoimentos têm. Não por mim, eu fui apenas o instrumento que apertei o botão para a câmera gravar, mas pelo que está contido neles. Né? Então eu sei da importância desses depoimentos de coiteiros, de volantes, de sertanejos, de cangaceiros, que se não fosse isso, hoje em dia nós não teríamos a quantidade de depoimentos que a gente tem. Acredito eu,
mais uma vez, sem puxar sardinha para o meu lado, se não fosse eu e João de Souza Lima, não existiria praticamente a metade da metade do que existe hoje em vídeo. Quem gravou em vídeo Coisas de Cangaço? A Globo, com o primeiro Globo Repórter, Memórias do Cangaço, enfim, alguns poucos documentários, o Dadadá, que foi feito, salvo engano, não me fala a memória, pelo Hermano Pena, não lembro agora, me falhou a memória. Enfim, mas o grosso desses depoimentos, quem fez foi eu e João de Souza Lima. E a gente disponibiliza isso na internet para todo mundo assistir. Né? Isso é uma coisa que, como a gente sabe, existem pessoas que têm determinados materiais e ninguém nunca nem vê. Né? O que é que adiantaria eu ter todo esse material e ninguém pudesse assistir? O bacana é isso, é a gente mostrar e poder trocar ideias. Eu não sou historiador, sou formado em administração de empresas. Trocar uma ideia com um professor como você e tantos outros que são da história, e essa troca de energia, digamos assim, de conhecimento, é importantíssima para a gente e para quem nos escuta. Aderbal, eu costumo dizer que existem algumas fontes históricas sobre o cangaço que eu destacaria como as principais. Né? No nosso último programa, aqui, eu coloquei essa situação. Por exemplo, o depoimento que Lampião deu em Juazeiro, naquela ocasião em que ele disse que se o negócio estava indo bem, por que desfazer? Para mim, é uma fonte das mais ricas. O material de Benjamin Abraão esteve com o bando, gravou, filmou, fotografou. Né? O diário do Coronel Antônio Gugel, aqui, que nós relançamos com eu e o Geraldo Maia, o diário. Essas três fontes. E eu acrescentei uma quarta fonte, que é pós-cangaço, que são os depoimentos que ao longo de mais de 30 anos você colheu. E agora você citou o pesquisador João de Souza Lima, ou seja, já acrescentaria mais o João de Souza Lima dentro desse grupo de produtores de fontes para o cangaço. Você acrescentaria mais alguma coisa? Porque eu olho para essas fontes e vejo fontes, assim, depoimentos que quem já assistiu ou quem acompanhou esses depoimentos percebe a clareza, a honestidade das pessoas que deram esses depoimentos. Como é que você vê o uso dessas fontes pelos pesquisadores? Lemuel, hoje eu tenho uma consciência que muita gente usa para suas pesquisas, mas nem todos dizem de onde foi a fonte que eles pesquisaram. Por exemplo, o que é que eu noto? Eu vejo muita gente dando depoimentos, entrevistas, e sempre só fala na literatura. É muito raro eu ouvir um pesquisador dar um depoimento, assim, publicamente, e dizer, eu assisti no vídeo tal. Eu vi isso no vídeo tal. É difícil, você pode olhar, se fala em literatura. Eu acho isso até um tipo de um preconceito, porque afinal a única diferença qual é? É que um está escrito e o outro está em áudio e vídeo. E a outra diferença maior, isso não eu não vou desmerecer nada nem ninguém, mas, por exemplo, jornais, revistas e alguns livros. Eu tenho a convicção total e absoluta que nem tudo que está ali foi dito por aquelas pessoas, e sim por quem escreveu. Por que eu digo isso? Vou falar de Sila, uma das mais polêmicas. Tem livros de Sila, a Sila me disse, tem no meu canal, ela nunca escreveu um livro. As pessoas escreviam para ela e botavam o nome dela, porque com o nome da Sila ia vender o livro. Por exemplo, tem palavras, frases em livros que a Sila nunca na vida jamais ela iria dizer, porque não fazia parte do linguajar da Sila. Então, quando eu leio aquilo ali, como a Sila tendo escrito, na hora que eu vejo eu que conhecia a Sila, eu digo, a Sila nunca ia dizer uma frase dessa. Não fazia parte do vocabulário da Sila. E isso e muitas outras coisas. Isso é uma crítica que eu estou fazendo, até construtiva, assim, para as pessoas, principalmente aqueles novatos, que todo dia tem gente entrando nesse tema, para prestar atenção, às vezes, no que você está lendo, porque nós temos pesquisadores sérios, nós temos pesquisadores seríssimos, que você pode ler e fechar os olhos que o que você está lendo ali é o que foi dito. Mas existem livros, você sabe mais do que eu, que você é historiador, que você tem a certeza, rapaz, esse cara jamais iria dizer um negócio desse.
Jamais. A pessoa bota aquilo ali, por quê? Porque vai chamar atenção, porque vai vender, porque vai ser notícia, vai criar polêmica, mas nos vídeos, o que eu costumo dizer? Falando de novo de Cila e Dadá. Se você pegar todos os vídeos de Cila e Dadá, vídeo ela falando, você não vai ver essas aberrações que dizem que elas diziam, você não vai ver. Agora em livro, em alguns jornais e revistas, você vai ver muita coisa. Né? Então é muito estranho, como é que em vídeo para mim e para outros elas não falaram essas aberrações que tanta gente diz. Outra, Lemel, o que eu noto é que muita gente ainda é daquela época do ouviu dizer, fulano me disse que foi assim, então a pessoa passa a ter aquilo como verdade. Muita gente às vezes me pergunta sobre Dadá. Dadá é mentirosa, o que é que eu respondo? Olha, infelizmente eu não conheci Dadá. Como é que eu vou dizer que ela era mentirosa? O que eu sei é, nos vídeos que tem ela falando, ninguém vê essas mentiras que todo mundo fala que ela dizia, não. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai pesquisar na fonte. Você tem que ter cuidado. Por exemplo, tem certos livros que eu não indico para ninguém. Eu indico livros que eu sei que os pesquisadores são honestos no que fazem. Adebal, você falou aí em Cila e Dadá, e estabelecendo uma ligação com as mentiras, e eu vou acrescentar uma outra personagem do cangaço, Adília. Recentemente, um dos seus programas era Mentiras no Cangaço, e eu gostei muito de como você colocou os seus comentários, né? Adília, Cila e Dadá. Eu já ouvi muitas vezes essas afirmações, né? Cangaceiro A, o cangaceiro B e tal, estão mentindo, né? Como é que você analisa, como é que você explica essas supostas mentiras que surgem a partir de comentários de escritores, o pesquisador, seja lá o nome que a gente dê, trabalhando com essas três personagens, Cila, Dadá e Adília, que é o que está nos seus programas, que eu revi essa semana. Eu já tinha visto em outras ocasiões, e você fez um relançamento, e eu assisti novamente. Como é que você avalia essa afirmativa de que o cangaceiro ou a cangaceira A, B ou C estão mentindo? Como é que você vê isso? Lemuel, existe uma linha muito tênue nisso daí. Uma coisa é a pessoa mentir, outra coisa é a pessoa se enganar. Eu vou dar um exemplo com a Cila e comigo mesmo. A Cila no Globo Repórter não, no programa do Jô Soares, ela identificou a cangaceira lá como Senenedina e era a Adília, amiga, prima dela. E na hora ela ao lado do Jô Soares, no mínimo ela estava nervosa. E às vezes você fala coisas que você se perde ou se engana. Isso não é mentir. Por exemplo, eu dei uma entrevista que saiu em 2 páginas de um grande jornal de uma capital, certo? Onde o jornalista me entrevistou e ele foi só escrevendo. E quando a matéria saiu, eu tomei um susto. Por quê? Vou lhe dar uma das coisas que o cara colocou. Ele misturou tudo. Ele colocou que eu disse que 25 estava em Angico e saiu de lá baleado com um tiro na perna. Quem não me conhece e pesquisa o cangaço, na hora que lê essa matéria, o que é que vai dizer? Ô caba mentiroso. Quem é esse pesquisador? Como eu já ouvi gente dizer isso por conta de matérias assim. Quem me conhece faz o que eu faço quando eu vejo essas aberrações. Na hora que eu vejo, eu digo, não, isso não é possível, essa pessoa não ia fazer isso. Então a gente tem que ser ponderado em relação a isso. Uma outra coisa que fala em relação a Cila e Adília, a história do estrelismo. Cila e Dadá viraram estrelas, Adília não, Adília está lá do mesmo jeito de gente. 25 foi para uma grande capital. Dadá também foi para uma capital. Cila foi para São Paulo. Adília e Candeeiro continuaram no mesmo sertãozinho de sempre. É claro que quem foi para uma capital mudou a linguagem, se vestia de uma maneira diferente. Eu vi gente criticando Cila, numa das vezes que eu tive lá com a Adília, dizendo, olha a maneira que Cila está vestida, e olha a de Adília. Adília sim, é realista, Cila é mentirosa. Isso não cabe na minha cabeça, Lemel, né? Você julgar uma pessoa, se queria que uma pessoa que estava vindo lá de São Paulo chegasse lá com o mesmo vestido que a Adília, que estava no mesmo chãozinho dela a vida toda, não. Claro que isso não ia acontecer, mas se você ouvir as duas conversando, vocês vão ver que a coisa ali está afinada,
O que uma diz é o que a outra está falando também, não tem nenhum tipo de desentendimento assim, questão das ideias. Então eu acho, Lemel, que existe uma coisa que eu falo sempre, para tudo na vida tem o bom senso. A gente precisa ter o bom senso de ouvir uma coisa e saber, pô, será que é isso mesmo? Vamos ouvir aqui o outro lado. Né? Se a gente não tiver esse bom senso, esse tipo de comentário de julgar as pessoas simplesmente por achar que não está pensando como você, isso não existe, né? Pelo menos para mim, como pesquisador. E por falar em pensar ou não pensar como você, concordar e discordar sobre determinados fatos históricos ligados ao cangaço ou sobre determinados personagens do cangaço. Como é a sua experiência? Como é que você encara quando você vê alguém dizer para você ou comentar em redes sociais sobre algum comentário que você fez, concordando ou discordando? Como é essa sua experiência no discordar de opiniões? Levar isso para mim é terrível. Eu sou uma pessoa que a coisa que eu mais prezo na minha vida são as amizades. Eu tenho amizade nesse Brasil todo. E um amigo para mim é melhor do que você ter muito dinheiro no banco. Isso aí é a pura verdade, você pode ter certeza disso. E para mim é uma tristeza enorme. Vou lhe dar 2 exemplos aqui. Digamos que eu chegue e fale que determinado volante foi violento e chegou a matar pessoas inocentes. Isso quem está dizendo sou eu ou são a história, as pessoas da época? Quem está dizendo são as pessoas da época. Eu vou chegar aqui, por exemplo, no seu programa e dizer que isso não acontecia? Eu não posso fazer isso. Eu estaria indo contra as minhas convicções e contra a minha pessoa de pesquisador. Eu tenho que dizer o que aquilo aconteceu. A partir do momento que eu digo isso, digamos, uma pessoa que até então era minha amiga se torna minha inimiga porque eu estou falando de um parente dela. Eu não posso escolher. Eu tenho um tio que matou uma pessoa. Teve os motivos dele, mas ele matou uma pessoa, era um herói de guerra, foi preso, mas ele cometeu um crime. Eu vou esconder que ele cometeu esse crime? Jamais. Da mesma forma, cangaceiros. Se eu falar que determinado cangaceiro ou cangaceira fez isso ou aquilo, algumas pessoas me atacam de uma forma, né, que você não faz ideia, cara. Você não faz ideia. Hoje mesmo veio um comentário no YouTube de uma pessoa que até isso aconteceu há um tempo atrás. Era minha amiga. E por conta de uma bobagem, de uma coisa que eu disse, que foi o que aconteceu, virou minha inimiga. Eu não consigo entender isso. Por exemplo, se você pensa igual a mim ou não, maravilha. Se a gente pensasse igual, ninguém estava aqui discutindo. Não é verdade? E a gente tem que respeitar o outro. Não só na história, mas hoje em todas as diversidades que existem. Eu nunca tive preconceito com absolutamente nada desde menino. Pelo contrário, eu tentava era trazer para perto quem era excluído. E eu sou assim até hoje. Então, quando eu sou atacado, às vezes, vilmente por algumas pessoas, eu só posso ficar triste, né? E lamentar. Porque eu tenho certeza que o meu papel é ser realista com as coisas que eu ouvi. E não querer agradar ou A ou B. Eu não tenho o rabo preso com ninguém. É por isso que eu me afastei de muitos locais. Muita gente pergunta, cadê você tal? Eu me afastei por conta disso, porque tem pessoas que me fazem mal hoje em dia. Infelizmente. Porque eu acho que você sabe que ninguém nunca participou de tanta coisa como eu. Talvez Paulo Gastão. Mas ninguém foi a tantos locais como eu fui. Isso aí eu tenho certeza. E eu digo isso no Nordeste todo, porque tem os pesquisadores que são da sua região, claro, eles conhecem aquilo 1000 vezes mais do que eu. Mas sair lá de Fortaleza, como eu saio ainda até hoje, com mais de 60 anos, rodando esse sertão por prazer, ninguém faz. E de repente ser atacado por conta de um posicionamento histórico, isso é de uma tristeza para mim que você não faz ideia como isso é cruel. É verdade. Estamos aqui batendo um papo com Aderbal Nogueira. Visite o canal Cangaço Aderbal Nogueira. Hoje é um dos canais do YouTube com a maior credibilidade. A gente quer assistir a um depoimento, ver uma entrevista, fazer estudos sobre o cangaço. O cangaço, eu falo no sentido geral, não é só cangaceiro. São volantes, ex-volantes, familiares de cangaceiros e de volantes, pessoas que viveram a época e que sentiram o drama dos sertões do Nordeste do Brasil,
o canal de Aderbal é uma referência para quem quer conhecer um pouco. E, falar em conhecer, eu estou aqui com esse livro Lampião em Boa Esperança. Boa Esperança, atual, Antônio Martins, do Rio Grande do Norte. O autor, Luan Alendes Ferreira Batista. Essa obra foi um trabalho desenvolvido pelo Luan. Ele será um dos nossos próximos entrevistados aqui no nosso podcast. E você pode adquirir essa obra, pode entrar em contato conosco aqui do Resenha, que nós passaremos todas as informações de como essa obra poderá chegar em suas mãos. Eu li o trabalho, é um trabalho bom, um trabalho sério, que merece a leitura. E o Luan, em breve, nós estamos agendando a vinda dele a Mossoró. Aderbal, você falou aí da questão do choque de ideias. E veio aqui à minha mente código de ética. Né? Quando a gente lê um pouco sobre a criminalidade no Brasil hoje, não é comparando, porque não dá para se comparar a criminalidade, a bandidagem hoje com o período do cangaço. Nada disso. Mas eu estou falando de código de ética. Pela sua experiência, pelas entrevistas que você fez, existia um código de ética entre os cangaceiros? E se existia, como é que isso funcionava? Lemão, eu acredito que sim. Não só entre os cangaceiros, como as pessoas daquela época. Existe aquele velho ditado, um fio de bigode vale mais do que qualquer papel assinado. Então isso existia e muito, mas esses códigos também, em vez por outros, eram quebrados. O próprio Lampião, tido como um homem de palavra, um homem que o que ele dizia estava dito, ele quebrou palavras e pessoas foram mortas que ele disse que não iam ser e foram. Né? Ou seja, isso aí aconteceu várias vezes, aquela coisa. Toda regra tem exceção. Né? E essa ética, Lemuel, de uma palavra dada, era uma das maneiras que Lampião tinha de ser respeitado. Qual era a maneira maior de Lampião ter respeito e medo? Era o terror. E a outra era a palavra dada. Né? Se Lampião cometesse um determinado ato bárbaro, na mesma semana o Nordeste todinho estava sabendo e aumentado a história. Da mesma forma, quando ele fugiu aqui de Mossoró, eu gravei depoimentos na década de 90 aqui em Limoeiro do Norte, onde um senhor lá disse, olha, ele levou o cavalo da fazenda e disse que ia devolver. Uma semana depois o cavalo voltou. Ou seja, isso aconteceu inúmeras vezes. Então esse código realmente existia. Isso aí eu não tenho dúvidas. Mas que foi quebrado algumas vezes também foi aquela história que a gente estava conversando antes. Aos amigos do rei tudo, aos inimigos nada. É mais ou menos por aí. E quando a gente fala nessa questão do código e de determinadas posturas de Lampião, me lembrou também um dos seus programas, onde você discute, você fala do Lampião bom e mau. Né? Aí tem um depoimento do Alcino, onde ele mostra alguns crimes cometidos por Lampião ou crimes que ele poderia ter impedido e não o fez. E o depoimento do Bosco. Maraton Linardi e do Bosco André. Né? O Linardi, para quem não sabe, é lá de Missão Velha, né, da Fundição Linardi. E aí você vê, através do seu programa, o mesmo bandido, porque eu considero o Lampião um bandido, é o mesmo bandido, com comportamentos diferentes. Né? E aí eu queria que você nos falasse um pouco como é que você vê o mesmo sujeito, tendo posturas diferentes, e o que levava esse Lampião ser, em determinados momentos, visto como um homem bom, e em outros momentos, um homem mau. É aquela tal história. Lampião, a gente queira ou não queira, Lemão, assim como fazer um exemplo aqui, não é nenhuma comparação, assim como o Hitler, foi um gênio. Hitler foi um gênio. Foi pena que um gênio do mal. Lampião também foi um gênio. Então Lampião sabia jogar com isso daí. Ele sabia que ele ajudando ali determinada pessoa, a repercussão que aquilo ia dar. Isso aí eu não tenho dúvida. No caso do
do torno, aí não, eu acho que ali foi um acaso. Ali foi um acaso dele ter ajudado, ele nunca, nem ele, nem eles lá da família, nunca imaginaram o que ia acontecer com aquele torno, que hoje ia ser uma grande indústria. Mas Lampião, a partir do momento que ele ajudava um determinado sertanejo, aquele sertanejo ia ser o porta-voz de Lampião. Que Lampião fez isso e deu isso, aquilo para ele. Mas eu desconheço digamos, uma caridade, digamos, coletiva feita por Lampião ou por qualquer chefe de bando, tipo chegar numa comunidade carente e desembolsar uma certa quantia e dizer, olha, vá construir aí, sei lá, um curral, vá reformar, fazer uma casa. Eu desconheço. Isso sim, era ajudar. Né? Isso, ajuda desse tipo, eu pelo menos não conheço. Pode ter acontecido? Pode. Para determinadas pessoas, sim. Mas isso era uma coisa raríssima. Geralmente o que ele fazia era dar tipo esmola, como a gente diz. E a história que o Alcino falou, são várias, né? Das crueldades, aquilo que a gente disse, era a maneira dele ser respeitado. Quem era que ia desafiar ou ir de encontro às ordens dadas por Lampião, sabendo o fim terrível que poderia ter? É esse tipo de coisa, Lemuel, que às vezes para a gente, para você acreditar também, é complicado a gente falar. Vou dar um exemplo aqui, entre alguns poucos, os filhos de Morena e Durvinha. Se você conversar com o João ou com a Nelly, eles contam coisas do pai deles que eu acredito que outro filho para contar e não ia ter essa possibilidade. Porque eles sabem o que o João disse, Aderbal, papai foi terrível. Papai foi um bandido que fez maldades que eu não gosto. Eu chorei ouvindo meu pai falando as barbaridades que ele fez. Eu também, Aderbal, eu estou querendo dizer com isso que todo cangaceiro foi perverso? Não, de forma alguma. Uma coisa é você matar alguém em combate. Outra coisa é você torturar, sangrar, completamente diferente. Moreno foi um desses, que matava barbaramente. Por exemplo, eu perguntei a 25, conversando com 25, até hoje eu não entendo como é que eu tive tanta empatia deles para comigo, porque eles me contaram coisas que não contava nem para a família e nem para ninguém. Né? Eu conversando com o Candeeiro, eu fiz essa pergunta, com 25 eu fiz essa pergunta. Seu Zé, o senhor matou quantas pessoas no cangaço? É a obrigação do pesquisador perguntar tudo. Aí isso não bate papo, não. Numa pergunta assim, né? Delegacia, inquirindo a pessoa, de forma alguma. A resposta que ele me deu, e quem conheceu ele, como você conheceu, sabe que ele é uma pessoa totalmente diferente de um moreno da vida. Ele disse da seguinte forma, olha, se eu matei alguém, foi em combate. Mas eu nunca maltratei, nem torturei ninguém. E eu acredito no que ele disse, porque eu conheci algumas pessoas que conheceram ele, e no trato que eu tive com ele, eu vi que ele era uma pessoa assim. Ele não era uma pessoa perversa. Né? Diferentemente de outros cangaceiros que deram depoimentos, deixaram coisas escritas e em vídeo também. Então, isso, por exemplo, o João de Souza gravou vários depoimentos de pessoas que foram salvas da morte por Saracura, porque Ângelo Roque ia matar. E Saracura intervia e não deixava que aquilo acontecesse. O João gravou uns 4, 5 depoimentos falando sobre isso. E isso é importante, por quê? Porque Saracura foi um grande guerreiro. Era um homem respeitado até por Zé Rufino. Mas, no entanto, salvou vidas de pessoas que Labareda ia matar por pura perversidade. Né? Então, a gente tem que saber quem era quem naquela história. Nem todo volante era corrupto e nem todo cangaceiro era cruel e assassino. Né? Isso é uma coisa que muita gente não entende isso. Acha que aquela tal história era tudo farinha do mesmo saco. E falar em Alcino, uma pessoa que a gente tem um respeito, não está mais entre nós, mas é uma pessoa que sempre desenvolveu suas atividades com muita seriedade e muito respeito, não só com outros pesquisadores, mas também com ex-cangaceiros e volantes que ele conviveu. E tem um ponto, Aderbal, interessante e polêmico que a gente escuta até e lê em alguns livros, que são as chamadas mentiras e mistérios de Angico. E aí a gente vê posições de vários pesquisadores, citando apenas dois aqui, o Alcino e o Frederico Pernambucano, que é tido por muitos estudiosos do cangaço como o maior pesquisador.
e é um grande pesquisador, né? Eu não sei se ele é o maior, né? E se for, ótimo, porque realmente ele merece mais títulos de grande, né? Como é que você vê esses depoimentos, essas visões, essas interpretações desses mistérios e mentiras? Que mistérios você identificou nos depoimentos que você colheu e que mentiras ou supostas mentiras você também poderia dizer, isso aqui nos depoimentos que eu colhi, eu acho que é, o que não é. Como é que você enxerga essas visões diferentes em torno dos depoimentos sobre Angico? Vamos lá, vamos falar do Alcino. O Alcino foi um grande amigo. Poucos pesquisadores tiveram a oportunidade de fazer pesquisa de campo com o Alcino como a gente teve. Poucas, graças ao Paulo Gastão, que foi quem me apresentou ao Alcino. O Alcino se tornou um amigo assim que você não faz ideia da amizade que eu criei com o Alcino. E eu confesso até que eu sou um dos grandes responsáveis por mentiras e mistérios de Alcino ter se tornado, digamos, público assim para quase toda a comunidade que pesquisa cangaço. Por quê? Porque enquanto estava só nos livros, era tantinho assim de gente que a gente sabe que lê, só os pesquisadores. A partir do momento que eu gravei aqueles vídeos com o Alcino, e aquilo foi, digamos, para o Brasil todo, aquelas dúvidas que o Alcino tinha, eu também tinha. E na época que a gente gravou, é aquela tal história, é no calor da emoção, né? Se eu tivesse pensado um pouquinho, na época eu não teria publicado do jeito que eu publiquei. Quando o Alcino dizia, como é que 50 homens se aproximaram de Angico e ninguém escutou? Na hora lá, a gente gravando, eu dizia, pé mesmo, como é que pode? Como é que aconteceu isso e ninguém fez isso? E eu, rapaz, olha aí, como é que pode? Por que o cachorro não latiu? Por que o cachorro não latiu? Pronto. Aí o que acontece? Na época, logo que eu gravei isso, eu fui imprudente, porque logo eu postei, isso aí eu acho que eu postei a primeira vez em 2010, 2011, eu nem lembro, 2010 não, perdão, em 2000, 2001, por aí, quando eu postei a primeira vez, isso logo explodiu, porque a internet você sabe que leva isso para todo canto. Aí acontece o quê? Esses vídeos que eu gravei ao longo do tempo, eu comecei depois a editar aos poucos os pormenores. Aí quando o Alcino dizia, como é que chegou lá 50 homens e ninguém ouviu? Gente, quem já foi em Angico, eu já tive a oportunidade, está no meu canal, de estar em Angico, às vezes com 10, 15 pesquisadores e outras pessoas, e de repente se aproximar 100 turistas e ninguém ouvir. A gente lá embaixo, as pessoas vinham andando ali por cima, e eu tenho gravado esse momento várias vezes, a gente está lá gravando e de repente eu vejo, aí eu viro a câmera e digo, olha ali pessoal, alguém viu esse pessoal chegar? Turistas que vinham conversando, turistas que vinham fazendo zoado e a gente ali embaixo, a gente não escuta as pessoas chegando. Um dos motivos de porque os cangaceiros não ouviram. A mata, a vegetação, as pedras, impede o som de falar. A gente aqui, eu estou falando no microfone aqui, está gravando direitinho. Se eu falar olhando para cá, o meu som já vai ficar totalmente diferente. Então ali tem uma acústica que propicia isso. Quanto à questão do cachorro, eu ouvi de 25 que teve com eles antes do Angico, de Sila, de Candeeiro, que lá só tinha um cachorro. Tem gente que disse que tinha 5, 6, 7. Eles me disseram que só tinha um, não era nem um canil para ter essa quantidade de cachorro. E se tivesse, por que esses cachorros nunca apareceram? O único que apareceu foi morto, porque quando os homens saíram para pegar o leite, de manhã, às 4 da manhã, pouquinho antes da volante chegar, o cachorro acompanhou. Então, na hora que a volante chegou, não tinha nenhum cachorro ali. Mas na cabeça de muita gente tinha, mas eu ouvi de quem estava lá, e não foi só de um. É aquela tal história, quando a gente escuta o depoimento de uma pessoa, você tem direito a duvidar. Quando você escuta de duas, aí você, opa, peraí. Quando você escuta de 3, gravado em épocas diferentes, situações diferentes, por pessoas diferentes, você não tem mais por que duvidar, mas eu acho até porque uma mentira não se cria com pessoas que há décadas não se viam. Como é que você vai inventar uma história? E eu ouvi isso de pessoas, tanto de volantes como de cangaceiros. Tanto é que os volantes que estavam lá, o que eles dizem? O cachorro foi morto após o tiroteio. Quando os caras que foram pegar o leite vinham voltando, o cão era de Lampião, os homens ganharam o time, foram embora e o cachorro correu para dentro do coito porque o grupo dele estava lá.
e quando chegou foi morto depois do combate ter acabado. Se tivesse 5, 6, 10 cachorros lá dentro, ou tinham morrido no meio do tiroteio também, ou então a gente ia dar notícia desses cachorros e nunca apareceram. Então não tinha cachorro em Angico. Eu não estava lá, mas eu acho que não tinha cachorro em Angico. E como essa, muitas outras. Inclusive, eu vou fazer um vídeo que já era para eu ter feito, com todas as observações do amigo Alcino. Eu vou colocar a pergunta dele, a dúvida dele, e vou colocar a resposta. Não dita por mim, mas dita por quem estava lá. Porque para tudo tem uma explicação. O que existe de mistério em relação ao Angico, Lemuel, é o que acontecia antes do dia 27 de julho. Aí tem coisas, certo, que eu, pelo menos, eu acho que ainda não chegou a hora de eu falar, que eu sei que vai gerar muita discussão, muita polêmica, mas eu também carrego uma coisa comigo, Lemuel, não sei se você concorda, mas determinados assuntos só podem ser discutidos livremente depois da 4ª geração. Enquanto tiver a geração de sangue ali, que conheceu, que está próximo, é difícil. É difícil porque a gente já viu cenas desagradáveis, digamos assim, por conta de posicionamentos históricos, né? Então eu acho que até a 4ª geração é complicado a gente discutir determinadas coisas. É verdade. Estamos aqui num papo muito bacana com Aderbal Nogueira, nosso convidado de hoje. E, Aderbal, eu lhe acompanhei em vários desses trabalhos que você desenvolveu nos anos 90, final dos anos 90 e início de 2000. Acho que mais ou menos isso aí. E um dos momentos que me chamou a atenção foram às vezes, eu digo às vezes porque foram 3 ou 4, lá no seu Luiz de Cazuza, né, onde a gente conversava sobre a inimizade de Lampião com Zé Saturnino. E até hoje se pergunta, né, por que Lampião não vingou a morte do pai? E por que eu estou colocando isso? Porque existe uma corrente de pesquisadores que afirma que Lampião entrou para o cangaço para vingar a morte do pai. E existe uma outra corrente que diz que não, que Lampião já estava no cangaço. E eu acredito, até mesmo por registros em jornais e depoimentos, de que ele já era um cangaceiro. E que o argumento de que ele entrou para vingar a morte do pai é muito para se construir uma ideia do cangaço vingativo, do escudo ético, de que eu não sou um bandido, eu me tornei um bandido por conta da injustiça que minha família cometeu. Mas, à época, a gente escutava muita gente fazer essa afirmativa. E eu digo, não, eu vou conversar, vou saber de Aderbal qual é a visão que ele tem a partir do que ele ouviu. Vamos começar pela vingança, né, Lemuel? Muita gente fala, por que Lampião não vingou isso, não vingou aquilo? Outros cangaceiros. Gente, não era fácil um cangaceiro fazer uma vingança. As pessoas pensam que era fácil. Por que digamos, Curisco, ou Labareda, ou outro cangaceiro, não matou Pedro de Cândido ou Durval? Porque não era fácil. Não era o cangaceiro chegar e invadir determinado local sabendo que o outro já estava prevenido para fazer uma vingança. O cangaceiro, ele fugia. Ele tinha que fugir para sobreviver. Então, por que ele não matou Zé Saturnino nem conseguiu essa vingança? Para começar, que Saturnino entrou para as volantes. Da mesma forma que Pedro de Cândido, após Angico, também entrou, digamos, para as forças. Era uma forma digamos, o governo, o Estado, dar uma proteção a eles. Ele entrou para as forças e passou a perseguir Lampião, o José Saturnino. Então, a vingança não era uma coisa fácil de se fazer, como muita gente pensa. Talvez ele não tenha feito por conta disso, né? Outra, a gente sabe, pelo tudo que a gente pesquisou, que realmente ele já era cangaceiro quando o pai foi morto. E muita gente usa o escudo aí que você falou, né, de que ele se tornou cangaceiro para vingar o pai, o que não é uma verdade. O que aconteceu nisso daí foi quando ele disse, hoje eu vou matar até morrer, e entrou no cangaço de vez, digamos assim. Então é mais ou menos por aí. E a gente analisar isso que a gente está falando agora,
faz a gente virar inimigos de muitas pessoas também. É verdade. Na verdade, eu sempre digo e vou repetir aqui, a maior decepção que eu tive no estudo do cangaço foi quando eu descobri que Lampião não era o paladino que eu achava que ele era. Isso para mim foi terrível, eu fiquei assim, rapaz, não acredito. Né? Para mim, Lampião era um grande paladino. Só que quando eu descobri isso, a ficha caiu. E para muita gente a ficha não cai. Por quê? Eu sempre repito também. Porque Lampião é um personagem tão intrigante, tão envolvente. Não é à toa que quantos livros saem todo mês ainda hoje sobre Lampião, sobre o cangaço. Ele é um personagem tão cativante que a pessoa, mesmo sem querer, passa a admirar aquele cara e não admite que ele digamos, fez coisas bárbaras, inclusive com sertanejos até mais humildes do que ele. Porque o pequeno pagava com a vida, o grande pagava com propriedades queimadas, gado morto e por aí vai. Então, por isso que Lampião, ainda hoje a gente está aqui conversando, e eu digo até, se daqui a 100 anos o mundo existir, eu acho que Lampião ainda vai existir e Padre Cícero não vai mais. Porque, pela maneira de eu ver as coisas, as religiões vão cada vez diminuir. Mas uma figura como Lampião e alguns outros personagens históricos, esses aí vão perdurar ainda, acredito eu, que por muito e muito tempo. Estamos caminhando para o final do nosso papo com a Aderbal, mas ainda tem duas questões, Aderbal, que eu quero levantar com você. Os nazarenos e os Ferreira, Lampião. Essas duas famílias, esses dois grupos, realmente marcaram a época de inimizades ou isso é construção histórica? Eu acredito até que se não fosse os nazarenos, Lampião não teria existido da maneira que ele existe hoje. Eu penso dessa forma. Tanto é que ainda hoje, se você chegar em Nazaré para falar, digamos, bem de Lampião, tenha cuidado. Porque lá a dívida é uma dívida de sangue. As outras volantes, com raras exceções, era a polícia perseguindo fora da lei. Os nazarenos não. Era uma guerra de sangue e a gente vê que no Nordeste ainda hoje uma briga de família de sangue não acaba. Luiz Gonzaga, inclusive, acabou uma dessas grandes brigas de família aqui no Nordeste. Então aquilo ali foi uma coisa que, digamos, quem sabe se a família de Ferreira não tivesse ido para Nazaré quando foram lá para o Posto Negro, se tivesse ido para outro canto, de repente eles tinham se acalmado e nada daquilo teria acontecido. Mas eles mexeram no vespeiro. Tanto é, eu vou lhe dar aqui uma definição que eu ouvi de cangaceiros, inclusive do Durval. Quando a gente perguntou a eles, está no canal. Perguntamos para o 25, para falar do 25. Quem era que Lampião mais temia, mais respeitava? Aí 25 diz assim, era Zé Rufino e os nazarenos, Manuel Neto. Mas tinha uma diferença. Aí a gente perguntou qual era. Aí por isso que os nazarenos não se deram tão bem na perseguição e não conseguiram matar Lampião. Porque os nazarenos, quando avistavam o bando, eles iam para cima do jeito que fosse, podia morrer, podia acontecer o que acontecesse. Se encontrasse o bando a 500 metros, eles partiam para cima. O próprio Neco de Pautilha conta, o Tenente Gomes de Lira também, que eles partiam para cima com sangue no olho. Já Zé Rufino não, palavras de vizinho, Zé Rufino não. Ele rastejava, se possível, até dentro do coito, era um perigo. Então, para você ver a diferença de um volante que estava ali como volante, como policial, que queria pegar os cangaceiros, matar os cangaceiros, e do outro que tinha uma dívida de sangue. Né? Os nazarenos não mediam esforços para pegar Lampião, custasse o que custasse. Por conta disso, muita gente sofreu também na mão deles por conta disso. Né? E isso é uma realidade. Então, eu acho que isso fez a história do cangaço lampiônico tomar dimensões muito maiores. Para a gente encerrar, Aderbal, o que você acha, pelos depoimentos que você colheu, que levava os jovens a entrar no cangaço? Eu escrevi há um certo tempo um artigo intitulado A Ilusão do Cangaço, que fala justamente disso. Eu escrevi esse artigo já tem uns 10, 15 anos. O cangaço, para mim, como um todo, foi uma grande ilusão. Por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de ter conhecido Lampião, a pergunta que eu faria para ele era, valeu a pena? Por quê?
os jovens daquela época, vamos falar das mulheres, dos rapazes também. Qual era a perspectiva de vida que um jovem naquele tempo, nos confins do sertão, tinha? Principalmente das mulheres. Ser subjugada pelo pai, pelo marido, pelo irmão, durante a vida toda nos confins do sertão. Quando elas viam aqueles cangaceiros nômades, cheio de ouro, cheio de dinheiro, o que é que elas pensavam? Eu vou ter uma vida de rainha. Eu vou sair aqui desse sertão que eu estou enterrado e vou viver pelo mundo. Da mesma forma os rapazes, né? Uma grande maioria deles entrou por essa ilusão. Claro, alguns entraram por vingança, alguns entraram por ser maus mesmo, querer participar de um bando, como muita gente que veio para Mossoró veio de oportunismo, né? Ou seja, a ilusão do cangaço, o que é que adiantava o Lampião ter, digamos, 10 quilos de ouro com ele, por exemplo, e dormir no meio do mato, levando sol e chuva em cima de pau e pedra, sem ter uma cama, sem ter uma comida quente, sem ter um descanso. O que adiantava desse dinheiro todo para ele? Não adiantava de nada, de absolutamente nada. Por quê? Porque para mim eles viviam miseravelmente, com algumas exceções, todo mundo leva as coisas ao pé da letra, dos momentos de festa, que às vezes acontecia, mas no dia a dia, Lemuel, era aquela famosa frase, era sofrimento, sangue, suor e lágrimas, não tinha outra. Todos os que eu conversei diziam a mesma coisa e alguns deles falavam chorando. Deus me livre de voltar de novo para aquela vida. Terrível. Eram ricos em miséria. Pronto, você disse tudo. Você tem o ouro, tem a prata, tem o dinheiro, tem a joia, mas vivia em miséria porque não tinha uma estrutura sólida para usufruir dessa riqueza. Adebal, você desenvolve já há alguns anos um trabalho chamado Rota do Cangaço. Fala aí pra gente, como é que você pensou, como isso se faz? Fala do seu trabalho aí para o nosso internauta, amigo. Lemuel, em 1999 eu participei de um grupo que já assim, a gente já intitulava de Rota do Cangaço, que era, por incrível que pareça, um grupo de jipeiros. A gente encabeçado pelo Jorge Ferraz e o Dário, a gente levou um grupo de 20 off-roads para percorrer o Raso da Catarina e os carros eram todos adesivados. Rota do Cangaço. A Rota do Cangaço nada mais é do que todo e qualquer lugar que aconteceu a história do cangaço. E com o tempo, o que é que eu vi a minha pessoa? Eu disse, eu já andei nesse sertão tanto, eu tenho que de alguma forma ajudar a essa história ser mais conhecida e também levar um pouco, digamos, de renda para esses lugares. Né? Eu não tenho apoio oficial de ninguém, não tenho um patrocínio de ninguém, comecei a fazer essas rotas sozinhos. Claro, eu não vou tirar do meu bolso para levar pessoas para irem para o sertão. Claro que eu não vou fazer isso. Eu alugo o carro, eu tenho despesa de hospedagem, enfim, de tudo. E isso daí é renda que vai para os lugares que a gente vai. Uma coisa que eu fiquei extremamente satisfeito, lá em Nazaré. Você conhece Nazaré. Após a gente começar a ir com as nossas expedições, a Cristina Lira, filha do João Gomes de Lira, criou uma pequena pousada lá em Nazaré. E isso é uma coisa muito boa, Lemuel. Né? Até então não tinha pousada em Nazaré, e você chegando lá, você se hospeda numa casa que pertenceu também a Davi Jurubeba, que a Cristina ajeitou todinha, e assim em outros locais. Quando eu levo um grupo, digamos, para o Raso da Catarina, são pessoas que a gente vai pagar a entrada da Casa de Maria para conhecer, vai pagar as outras pessoas que compram artesanato, que compram livros, que compram camisa. Aí muita gente, fazer outra crítica aqui também, que eu preciso fazer essas críticas, às vezes chega para mim no canal e diz, tá ganhando dinheiro em cima do cangaço. Gente, você quer que eu tire do meu bolso para contar a história e levar pessoas que estão levando conhecimento, estão levando renda, estão divulgando a história? Graças a isso, essas expedições estão dando muito bem, estão dando muito sucesso, as pessoas estão gostando. Então, por exemplo, lá, a última vez que nós estivemos em Entremontes, o grupo que teve com a gente, o que levou de artesanato, de coisas que eles fabricam lá, das rendeiras, de tudo, cara, isso é bacana demais. A gente aluga um barco lá para descer para Angico, para descer para Entremontes, enfim, em todos os lugares que a gente vai, a gente está levando isso para as pessoas. Mas muita gente não entende isso. Acha que eu estou milionário ganhando dinheiro com essa história. E outra, eu vejo pessoas
falando de nós que temos canal no YouTube. Tem gente que não faz nada e critica quem faz. As pessoas criticam achando que quem tem canal no YouTube ganha muito dinheiro. Gente, quem ganha muito dinheiro no YouTube são as estrelas, que tem 1 milhão de 100 milhões de seguidores, que tem patrocinadores, que tem apoio. O que eu ganhava no meu YouTube, que eu não ganho mais, porque o meu YouTube foi hackeado, não pagava nem o meu custo de ficar de sábado e domingo, o dia todo editando meus vídeos. Eu faço isso por prazer. Eu adoro ouvir aquelas histórias. Eu já me emocionei muito vendo vídeos com o Paulo, sozinho. Sempre que eu falo do Paulo, eu me emociono. Bom, estamos conversando com Aderbal Nogueira, falando um pouco da sua trajetória histórica e os inúmeros, as centenas de depoimentos colhidos ao longo dos anos 90, 2000, de ex-cangaceiros, ex-volantes e também de familiares desses sujeitos históricos. Toda essa produção, todo esse acervo está à disposição de quem gosta, de quem quer estudar o cangaço, no canal Cangaço Aderbal Nogueira. Você precisa visitar esse canal e conhecer o trabalho desenvolvido por Aderbal. Aderbal, amigo, muito obrigado. Eu sei que você se emocionou e realmente quando a gente fala de Paulo Gastão, não tem como não se emocionar, né? Eu agradeço a sua presença e há para você fazer as suas considerações finais, amigo. Bom, Lemuel, eu queria terminar dizendo o seguinte: nós, eu, você, Ângelo, Osmiro e tantos outros somos discípulos do Paulo. Eu comecei a pesquisar antes de conhecer o Paulo, mas depois que eu conheci o Paulo, enfim, só quem conheceu o Paulo sabe. E eu e você fazer aqui também, fazer essa referência, nós vamos fazer a Rota Mística, que é uma coisa que muita gente vinha perguntando, vinha pedindo, e a gente vai fazer a Rota Mística do Cangaço em janeiro. E nada melhor do que ter você com a gente nessa rota, porque a gente vai começar aqui por Mossoró, pelo túmulo de Jararaca, onde você vai contar aí o que aconteceu com Jararaca. Vamos às Pedras do Reino, vamos a Canudos, vamos ao Caldeirão e vamos a Angico, que também está virando um ponto de peregrinação. Então isso é uma coisa que eu acho que vai ser bacana e a gente vai estar dando continuidade àquilo que o Paulo começou. Porque eu costumo dizer que nós temos 4 grandes expoentes na historiografia do cangaço, cada qual no seu qual. Professor Antônio Amauri, grande amigo, grande mestre, entrevistou dezenas de pessoas e é nossa fonte maior de pesquisa. Alcino Alves Costa, grande amigo que viveu o sertão. Frederico Pernambucano de Melo, esse nem se fala por conta da importância dele na academia, e não só no Brasil, como fora do Brasil. E Paulo Gastão, que foi quem levou o cangaço para isso. Para as mídias sociais, que levou o cangaço para o mundo. Quantas vezes a gente ouviu o Paulo Gastão no sertão dizer: escreva um livro sobre seu pai, faça um evento aqui de cangaço, traga pessoas aqui para conhecer a história. Paulo Gastão abriu as porteiras para todos os eventos que existem de cangaço no sertão. Então esses 4 nomes a gente tem que ter respeito, pensando ou não como eles. Pensando ou não como eles, a gente deve o mínimo de respeito a essas 4 pessoas. Dezenas de cidades espalhadas pelos sertões do Nordeste hoje têm bibliotecas graças a Paulo Gastão. Isso porque, quando nós viajávamos, ele enchia os carros de livros e distribuía em cada cidade que ele chegava. E dizia: abra uma biblioteca, nem que seja num quarto na sua casa. Então veja que Paulo não só divulgou o tema cangaço pelo Brasil, como também incentivou a construção de bibliotecas em várias cidades. Aderbal, mais uma vez, obrigado, amigo, sucesso, e estaremos juntos em janeiro, eu, Aderbal, o canal Aderbal Nogueira, o canal Resenha do Cangaço, organizando a Rota Mística. E
E você, nosso convidado, pode entrar em contato conosco aqui do Resenha ou entrar em contato com o canal Aderbal Nogueira, que nós já estamos fechando a programação e em breve nós estaremos divulgando como será o percurso que a Aderbal já adiantou aí, Mossoró, Pedra do Reino, Caldeirão, Angico, e isso é muito importante para que a gente estabeleça uma ligação entre dois temas históricos que são fantásticos, o cangaço e a religiosidade. Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima sexta-feira.